Queridos, tudo bem com vocês? Maravilha, eu quero agradecer a Deus aqui, em primeiro lugar, né, por esse momento onde nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, vamos compartilhar um pouco aqui daquilo que nós já temos recebido, daquilo que Deus já nos entregou, tá? Agradecer a Deus pela vida do pastor André. O pastor André também é um amigo, conheço ele algum tempo já, né? Acho que já tem aí uns 6 anos que a gente se conhece, tá? Desde quando eu estava lá no Brasil, então que Deus continue abençoando esse projeto também fantástico que ele desenvolve aí para o reino de Deus, né? Ele criou também esse mês teológico, já teve outras edições, essa daqui é uma outra edição, um Maio Teológico. Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês, né, do pastor André e de todos vocês que estão aqui. Isso é muito, muito gratificante para nós, tá bom? Para quem não me conhece, né, eu acho, não sei se todos me conhecem, né, eu sou o pastor Fábio Segantin, tenho um canal no YouTube onde eu auxilio professores para a escola bíblica dominical, né? Hoje, atualmente, né? Eu vivo aqui na América, eu vivo aqui nos Estados Unidos, já tem 2 anos que eu vivo aqui, e aqui a gente prega, aqui a gente ensina, aqui a gente também faz a obra de Deus. Maravilha? Eu acabei de ver, o pastor Jeremias do Couto fez a sua prédica, ele fez a sua explanação, ele falou um pouco acerca dos dons espirituais. Eu iria falar sobre o fruto do Espírito, né? Com as suas 9 características, inclusive é o tema do meu livro, né? Mas aí a primeira aula, o primeiro encontro já foi falado sobre isso, e aí eu fiquei pensando que falar hoje, e eu vou falar um pouquinho vou entrar um pouquinho na era hermenêutica, tá? Então, o que eu vou propor hoje para vocês, tá? Como que a gente interpreta a Bíblia, né? Aí você pode estar se perguntando assim, né? Pô, pastor, nós somos professores, somos pastores, damos aula. Como interpretar a Bíblia, né? Mas, infelizmente, né? Mesmo assim, nós com todo o conhecimento, com a nossa gama, porque hoje nós vivemos numa época fantástica sobre tecnologia, sobre informação, tá? Mas, infelizmente, as pessoas erram ainda em como interpretar a Bíblia Sagrada. Porque para interpretar a Bíblia Sagrada, nós precisamos do quê? De ferramentas, tá? Nós precisamos de ferramentas. Eu anulo o Espírito Santo na hora que eu interpreto a Bíblia? É claro que não. Não existe a possibilidade de anular o Espírito Santo para uma interpretação, tá? Não existe como. Por quê? Porque ele é o inspirador dela. Se ele é o inspirador, nada mais conveniente do que consultar aquele que a inspirou. Se ele é o autor, se ele é o inspirador, se ele confeccionou, vamos dizer assim, as Sagradas Escrituras, nada mais do que inteligente nós perguntarmos para ele, ok? Mas aí você pode estar se perguntando, mas para que servem as ferramentas? As ferramentas, presta atenção, são mecanismos onde eu detecto, tá, a parte humana da escrita. Porque quando o texto foi escrito, ele não anulou a intelectualidade humana, ele não anulou a personalidade daquele que estava escrevendo. Porque a ferramenta hermenêutica não é para entender o espírito, é para entender a personalidade, para entender a pessoa de quem a escreveu, ok? Por quê? Porque a inspiração veio para todos na mesma medida. Não existe um mais inspirado e um outro menos inspirados. Todos tiveram a inspiração divina. Inspiração não existe grau maior, grau menor. Esse eu vou inspirar mais, aquele eu vou inspirar menos. Não existe essa ideia. Então, a ferramenta hermenêutica é para ser usada para eu entender por que ele escreveu daquele jeito. Por que aquela pessoa que tinha aquele nível intelectual usou essa palavra? Por que ele não usou aquela outra palavra? Em que contexto ela foi usada? Então, quando eu entendo essas ferramentas,
eu vou entender melhor o texto sagrado. Então, é essa a ideia, tá? Ferramentas que nós temos, não para entender o Espírito, mas para entender quem a escreveu, ok? E ele quis passar a ideia. Então, eu preciso dessa ferramenta, tá? E é tão interessante que quando a gente lê a Bíblia, sem essas ferramentas, a gente comete um monte de equívoco. Está cheio de equívoco de interpretação, porque não usamos ferramentas adequadas. Aí vamos lá para a prática. Você é um professor, você é uma professora, você é um pregador, você é um ensinador das Sagradas Escrituras. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça que existe uma grande diferença entre interpretar e aplicar textos bíblicos. Vou repetir. Existe uma grande diferença entre interpretar e aplicar o texto bíblico. A aplicação não é interpretação. Eu vou repetir. A aplicação não é interpretação, ok? Tem muitas pessoas que eles aplicam o texto e acham que estão interpretando o texto. Não, negativo. É aquele professor, aquela professora, aquele pregador que abre o texto da Bíblia, ele vai pregar lá o cego Bartimeu, ele lê o texto do cego Bartimeu, ele fala 2 minutos e ele já faz a pergunta. O Espírito de Deus te pergunta nesta noite, o que queres que eu te faça? Não, peraí. Você precisa interpretar o texto. O que é interpretar? É esmiuçar a letra do texto. Então, interpretar é completamente diferente de aplicar. Para eu interpretar, eu preciso de ferramentas, ok? Quais são essas ferramentas? Por exemplo, eu preciso fazer uma pergunta. Para quem esse texto foi escrito? Em que época ele foi escrito? Foi escrito por um povo, por uma pessoa? Foi escrito em que momento? Em que língua esse texto foi falado? Em que momento ele aconteceu? Eu preciso responder essas questões. Tá? Isso é interpretar. Eu estou interpretando o texto. Presta atenção em uma coisa. A aplicação não tem nada a ver com interpretação. Ok? Por quê? Porque a aplicação ela vai nascer de uma interpretação. Presta atenção, se você pega um texto e você explica, você interpreta ele errado, você vai aplicar ele de forma errada. Por isso que para você ter sucesso na sua aplicabilidade, você precisa fazer uma boa interpretação. Se você erra no processo da interpretação, a sua aplicabilidade, a sua aplicação vai ser incoerente. Então, a gente erra, às vezes, na aplicação, porque a gente erra na interpretação. Uma outra coisa que eu quero deixar muito bem claro aqui, que toda aplicação ela é subjetiva. O que é isso, subjetiva, Fábio? Depende de quem está interpretando. Por quê? Porque a aplicação vai ser a maneira que você está entendendo aquele texto. A maneira que você está interpretando o texto vai ser a maneira que você vai aplicar o texto. Então, olha que interessante, eu entendo ele A e eu aplico ele A. Mas se eu sou outra pessoa, tá? Eu entendo o texto B, eu vou aplicar de forma B. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, eu tive o privilégio e a graça de estudar num centro presbiteriano, o presbiteriano nato mesmo, aquele presbiteriano da Gema. Eu estudei num centro presbiteriano calvinista, tá? Embora eu não seja calvinista, mas eu estudei num centro presbiteriano calvinista, tá? E todos os professores eram calvinistas, todos, sem exceção de nenhum. E eles iam explicar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é tão interessante que eu sempre fui da linha arminiana, eu sempre fui da Assembleia de Deus. E aí
nós chegamos nessa matéria e aí eles iam explicar isso, né? E é tão interessante, por isso que eu falo, interpretar é uma coisa, aplicar é outra. Da maneira que você interpreta, a maneira que você aplica. Você não consegue interpretar, por exemplo, um texto calvinista e aplicar arminiano. Para eu aplicar arminiano, eu preciso ler arminiano. Eu não consigo ler Calvino e aplicar Armínio. São coisas antagônicas. Por isso que a interpretação faz toda a diferença para a aplicabilidade do texto. Ok? Vamos deixar isso muito bem claro. E aí vocês conhecem a interpretação deles, né? Porque Deus amou o mundo. Aí eles vão pegar aquela palavra mundo. O que é mundo para eles ali? Aí eles vão aplicar. Aí eles interpretam. Ok? Eles interpretam mundo. Mundo é X. Aí quem é o todos? Porque Deus amou todos, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí eles vão pegar a palavra todos. Aí eles vão entender, eles vão tentar interpretar o texto. De que forma? De que Deus ali não estava salvando toda a humanidade, mas estava salvando todos os eleitos que estão dentro do mundo. Ok? Então, o mundo, Deus amou. Mas dentro do mundo, ele salvou um pouco. Ele salvou um grupo específico. Esse grupo específico, ele chama de todos. Ok? Todos aí é um grupo específico que ele salvou. Não é a coletividade geral, mas é o todo de uma individualidade. Tá? Ou seja, eles interpretam assim e aplicam o texto da maneira que eles interpretam o texto sagrado. Então, para eu fazer uma aplicação coerente, eu preciso fazer uma interpretação coerente, ok? Essa interpretação sua pode estar até diferente da minha, mas o grande erro que eu vejo nos professores, em muitos pastores, quando estão pregando, quando estão ensinando, que eles já aplicam antes de interpretar. Então, primeiro você tem que interpretar, tá? Porque tem muitas aplicações erradas. Por quê? Porque a pessoa nem entendeu o texto de forma coerente, tá? Então, como que você interpreta? Existem várias ferramentas. Uma delas que eu quero mostrar para vocês hoje é que vocês têm que conhecer e fazer perguntas para o texto, tá? Por exemplo, tá? Olha que interessante, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Pode ver que aqui eu não tenho livraria, eu não tenho biblioteca, eu não tenho muita coisa aqui, né? Porque minhas coisas, infelizmente, ficou todas aí no Brasil. Então, aqui eu não consigo... Na verdade, eu não me preocupei em montar uma biblioteca aqui para mim, tá? Olha Gênesis, capítulo 1 e o verso 1. Olha o que diz o primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É tão interessante que quando eu leio esse texto, logo no primeiro versículo da Bíblia, se eu ler só esse texto, eu já consigo pregar nele aqui, esmiuçar ele horas e horas. Mas olha que interessante. Para eu interpretar Gênesis 1:1, que é o primeiro verso da Bíblia, eu preciso fazer algumas perguntas. Primeira coisa, Gênesis. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Tá? A Bíblia, não se escandalize com o que eu vou falar. A Bíblia não foi escrita para você. Não. Gênesis não foi escrito para mim. Gênesis não foi escrito para vocês. Para quem Gênesis foi escrito? Gênesis foi escrito para um grupo que estava num determinado local. Aonde esse grupo estava? Esse grupo estava no deserto. Esse grupo saiu do Egito. Esse grupo estava perambulando. Na verdade, eles estavam indo rumo à Terra Prometida. Então, esse grupo, eles estavam caminhando aonde? No deserto. Qual era o contexto? Onde eles tinham acabado de sair? Eles estavam saindo do Egito. Qual era a cultura egípcia? Uma cultura de vários deuses.
Em que língua aconteceu esse episódio do livro do Gênesis? A narrativa, essa história. Quem é que contou essa história aqui para o povo hebreu? Lá na terra, lá no deserto, foi Moisés. Então, olha que interessante. Quem que escreve? Moisés. Ok? Aonde o povo estava inserido? No deserto. Qual foi o objetivo de escrever esse texto? Por quê? Porque o texto não foi escrito para mim. Foi escrito por um povo que estava indo para uma terra prometida. Estava indo com um propósito. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso fazer essa pergunta para o texto. E aí eu começo, então, a ter vislumbre do que Deus estava querendo dizer para aquele povo específico. Então, quando eu respondo essas perguntas, começa a clarear algumas coisas na minha cabeça. Por que Deus começa afirmando? Porque Moisés começa afirmando nesse texto que no início, no começo de tudo, Deus cria os céus e a terra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Para eu ler esse texto, tá? Para eu ter uma melhor compreensão desse texto, querido, não me entenda mal o que eu vou te dizer, mas uma das ferramentas que ajuda muito pastores, professores, pregadores, assim, a entender melhor o texto, é se você tiver uma pequena noção da língua hebraica. Se você tiver uma pequena noção da língua hebraica, você vai entender esse texto de forma muito mais produtiva, ok? Muito mais interessante. Tá? Eu não vou escrever em hebraico, eu só vou comentar aqui para vocês o que, na verdade, Moisés estava querendo dizer quando ele escreve esse texto, porque ele escreve em hebraico, ele fala em hebraico para o povo. O povo já falava hebraico, embora ele saia da terra do Egito, mas ele já tinha esse conhecimento. Ou seja, quando Moisés escreve esse texto, a primeira coisa que Moisés queria deixar muito bem claro aqui era o seguinte, que Deus estava, naquele momento, mostrando para eles, estava tentando anular da cabeça deles o quê? Uma gama de outros deuses que eles tinham aprendido na terra do Egito. Muitos teólogos vão dizer que o capítulo 1 e verso 1 não é uma batalha, mas é uma exposição, tá, prioritária do Deus único, daquele que está sobre todos os outros deuses. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, saem do Egito com uma gama de informações. Foram muitos e muitos anos recebendo informações de quem? Dos egípcios. Do quê? De uma gama de deuses. Na verdade, quando sai o povo da terra de Israel, da terra do Egito, e aquela briga, vamos dizer assim, daquelas 10 pragas, na verdade foi uma briga teológica. Eu tenho até um vídeo no meu canal onde eu explico sobre as pragas. Cada praga era uma briga teológica, era um ponto teológico, era uma exposição teológica, era um princípio sagrado, onde Deus estava refutando quem? Os egípcios. E, de certa forma, ensinando o povo de Israel que existia princípios, que existia uma dogmática divina. E quando eu não sigo essa dogmática divina, eu prejudico a minha alma, eu prejudico o meu andamento da minha vida. Então, o primeiro verso, Deus está dizendo o seguinte, eu sou o único Deus, e fora de mim não existe outro. E aí ele começa o texto de forma muito interessante, que ele começa dizendo assim, ó, no princípio. É tão interessante, se você ler a palavra no princípio em hebraico, sabe o que significa na raiz da palavra? Cabeça. O texto está querendo dizer o seguinte, na cabeça. Aí você pode estar me perguntando, Fábio, o que tem a ver cabeça com princípio? É tão interessante isso daqui, por isso que a língua hebraica ela é fascinante. Eu só vou dar algumas luzes para vocês aqui, para mostrar para vocês a importância de se conhecer um mínimo da língua hebraica para que você possa conhecer melhor e interpretar melhor o texto sagrado. O que Deus estava querendo dizer aqui através de Moisés é o seguinte, que para criar o universo,
teve uma mente que estava arquitetando o plano do universo. É por isso que ele começa dizendo o seguinte, no princípio, ou seja, ele começa ali Bereshit. Bereshit, na verdade, é uma junção, e ali eu tiro uma raiz, e essa raiz significa cabeça, significa início, significa começo. E aí, ó, eu estou interpretando, eu não estou aplicando. Aí eu aprendo que a palavra cabeça aparece na primeira palavra da Bíblia. Olha que interessante. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit. E Bereshit tem a palavra cabeça. Eu estou interpretando, não estou aplicando ainda. E aí eu vou interpretar. Aí eu vou lá para Paulo, para o Novo Testamento. Olha que interessante isso daqui. Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por quem? Por Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí Paulo vai esmiuçar também, João também fala isso, Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Sabe o que Paulo está... Paulo era quem? Paulo era judeu. Paulo, ele falava grego, mas quando ele falava grego, presta atenção no que eu vou te dizer, ele falava grego com mente judaica. Por exemplo, eu vivo na América, eu não falo inglês ainda, mas quando a gente tenta falar inglês, a gente tenta, mas sempre a minha fala vai ser baseada no meu idioma. Por quê? Porque a minha natureza é brasileira, a minha natureza é língua portuguesa. Então, se eu for escrever um livro, esse livro está em, por exemplo, eu tenho essa obra aqui escrita, o livro de Abraão. Olha aqui, André, pastor André, eu tenho uma obra aqui aqui na América. Eu estava vendo aqui, ó, vou mandar, tá? Tem bastante aqui, ó, tem bastante, tá? Se esse livro eu for traduzir ele para o inglês, quem for fazer a tradução, ele vai ter que aprender um pouquinho da minha cultura. Porque tem coisas aqui que eu tiro do livro, que eu coloco no livro, que é da minha cultura. Não tem jeito. Então, quando Paulo fala, ele pode até ter escrito em grego, mas a mente dele era judaica. Tá? Ele era um xalia. Ele era um xalia. E como xalia, ele pensava como um hebreu. Então, verdade é que na carta de Paulo aos Filipenses, ele mesmo fala, eu sou hebreu dos hebreus. E eu falo mais hebraico do que todos vocês. Ele afirma isso na carta aos Filipenses. Tá? Então, olha que interessante. Quando Paulo fala que Cristo era a cabeça da igreja, o que ele estava pensando? Irmãos, eu não tenho dúvida alguma que ele estava lembrando do Bereshit bara Elohim. Ele estava lembrando do Bereshit. Ele estava lembrando quando Deus cria lá o universo. Quando Deus tinha uma mente criadora, arquitetora, alguém que estava confeccionando os mínimos detalhes dessa arquitetura. E ele vai dizer o seguinte, olha, ele é o cabeça de quem? Da igreja. Sabe o que eu estou interpretando? Sabe o que ele está querendo dizer? Que a igreja já estava sendo criada em Gênesis capítulo 1, verso 1. Essa eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca tinha ouvido. Mas por quê? A gente começa a ter esse vislumbre. Eu estou interpretando. Eu não estou aplicando ainda. A igreja nasce na onde? A igreja nasce em Bereshit. A igreja nasce em Gênesis 1, verso 1, no princípio. Então, olha que interessante. Quando Paulo diz que Cristo é o cabeça, ele está usando a palavra areche, ele está usando a palavra cabeça. Ele está se reportando ao livro do Gênesis. Ele está me garantindo ou me afirmando que essa mente, tá? Que essa cabeça já estava lá no ato criador, lá no ato da criação. E essa criação estava arquitetando as coisas. Então, eu estou simplesmente interpretando. Aí eu posso aplicar, ok? Aí eu posso aplicar. O que é a cabeça? Agora eu vou aplicar, beleza? O que é a cabeça? Cabeça pensa, ok? Aí agora eu vou aplicar. A cabeça pensa. Aí eu vou aplicar agora. Irmãos, irmãs, a gente tem que colocar a nossa cabeça para funcionar. Se
uma mente que não pensa é um corpo que padece. Não tem aquele ditado? Mente que não pensa, o corpo padece. Ou seja, eu estou aplicando agora. Por quê? Porque eu interpretei que no início tinha uma mente, e essa mente organizou o universo. E ele organizou em íon, em dias. Eu não sei se esse dia é um dia de 24 horas, se é um tempo. Eu não sei quanto tempo é, mas ele organiza isso na palavra íon, ou seja, é um ser organizado. Aí eu vou aplicar. Quem não se organiza, quem não pensa não tem a sua vida organizada, tem uma vida fracassada. Aí eu vou começar agora a aplicar. Aí agora minha mente vai longe, aí vai longe. Eu posso falar sobre organização, eu posso falar pessoas que não se organizam, são pessoas que não têm sucesso, pessoas que não organizam na área financeira, por exemplo, tem problema em economia, porque você não consegue guardar dinheiro, porque você não consegue ter uma vida saudável dentro da economia, porque você não é um cara organizado, você não é um cara que calcula, você não pensa lá na frente, você age por impulso. Toda pessoa que age por impulso não é uma pessoa prudente. E a Bíblia diz que o prudente, ele calcula. O que é prudente? Aquele que calcula o impacto da sua ação. Ou seja, eu vou dar um soco aqui, tá? Com quanta força eu vou dar esse soco? Com tanta força. Qual vai ser o impacto que vai ter? O impacto vai ser nisso. Vai resultar no quê? Vai resultar em eu machucar a minha mão. Eu preciso calcular antes de fazer. Ou seja, eu estou aplicando. Mas para eu aplicar, eu preciso interpretar. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Porque é o que eu mais vejo. Né? Eu fui domingo, sábado passado, eu fui em uma igreja fazer uma visita para uns amigos, e aí um amigo meu também, que é do Brasil, ele estava nessa igreja, ele começou a pregar. Ele leu o texto e ele demorou, ele só foi falar do texto no final da pregação. Ele falou uma meia hora, 40 minutos, e não falou coisa com coisa. Ele já começou aplicando o texto. Em 2 minutos ele já estava aplicando coisas diferentes do que ele leu, mas ele já queria aplicar. Então, por isso que nós precisamos interpretar. Então, aí, seguindo aqui Gênesis, então eu já aprendo que o cabeça aparece logo na primeira palavra da Bíblia. Então, aprenda. Bereshit. Deixa eu falar uma coisa aqui, pastor André, para todo mundo aqui. Bereshit não significa cabeça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bereshit não significa cabeça, tá? Bet, não é cabeça. Significa no, tem uma preposição no começo, bet, tá? E o reshit, que aí sim é a palavra início. É a palavra que significa aquilo que está começando. Aí no meio disso tem a palavra que nós chamamos da palavra raiz. Vamos falar assim, palavra raiz. É onde eu tiro a raiz da palavra. Aí tem 3 consoantes, tá? Que aí sim significa a palavra cabeça. Maravilha? Então, essa que é a ideia. Então, Bereshit não significa cabeça, tá? Mas a cabeça está na palavra Bereshit, ok? Ou seja, no começo, uma mente pensante estava atuando ali. Aí ele continua. No princípio, Bereshit criou. Aí vamos lá para a palavra criou, que é um verbo, é o verbo criar. É tão interessante que eu tenho visto, pastor André, os pregadores pregando, e aí vai naquela eloquência toda. Olha que interessante, irmãos e irmãs aí. Inclusive, teve até uma irmã que escreveu aqui, que me segue, tanto lá no Facebook, e eu acho que é no meu canal. Que Deus abençoe você aí. Olha que interessante. A palavra criou, o verbo criar, aí os pregadores enchem o peito e diz criar bara. E bara significa criar sem auxílio de nada, ou sem uma matéria-prima existente. E criar somente é usada para Deus. Ok, fazem essa interpretação do texto e, a partir dessa interpretação, aplica de forma equivocada. Por quê? Porque a palavra bara não significa, não se interpreta da maneira que 99% dos pregadores interpretam. Por quê? Porque olha que interessante, eu concordo com vocês que Gênesis capítulo 1, verso
Primeiro, Deus está criando. E aqui sim, ele cria sem auxílio de nada. Concordo com vocês. Aqui ele estava criando, não tinha nada. Ele criou como? Pelo poder da sua palavra. Isso nós aprendemos lá no Novo Testamento. Pelo poder da sua palavra, as coisas vieram a existir. Nós aprendemos lá no livro dos Salmos. Pelo poder da sua palavra, as coisas vieram a existir. Pronto. Ok. Até aí eu concordo com vocês. Ok? Mas tem outras vezes que aparece a palavra bara aqui, ok? Por exemplo, quando Deus faz o homem, ele usa também tem uma vez aqui que ele usa a palavra bara, tá? E ele cria o homem da onde? Do nada? Não. Ele cria o homem da onde? Do pó da terra. E ele me fala uma coisa, o pó da terra é uma matéria pré-existente, sim ou não? É claro que é. Quem é que cria o pó da terra? O próprio Deus. Então, ele não cria o homem pelo poder da sua palavra. Ele cria o homem com um trabalho de um arquiteto. Ele arquiteta o ser humano. E ele cria, sim. O homem é criado a partir de algo que já existia. Fábio, então, se já existia, então esse trabalho não pode ser um ato criador de Deus? Então, presta atenção. A palavra bara significa criar. Ela significa criar do nada? Não necessariamente. Ela pode ser usada para criar do nada, mas ela pode ser usada para criar de algo que já existe, sim. Sim. Coisas que já existem e ela é criada. Ou cria-se coisas a partir do momento que já existe. Tá? Mas sabe qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que a palavra bara, independentemente se ela é para coisas que já existem ou coisas que não existem, se for coisas que não existem, é só Deus que faz. Se for coisas que já existem, essas coisas que já existem, o homem é incapaz de confeccionar. Vocês pegaram essa? É aí que mora o X da questão. O bara, ele é usado justamente para isso. Ele pode ser usado para coisas que não existem, mas ele pode ser usado para as coisas que já existem. Mas essas coisas que já existem, para criar outras coisas, precisa somente de Deus. Por exemplo, o homem que cria algo baseado em uma coisa que já existe, ele não pode falar que usou o bara. O bara só é usado para o eterno. Ou seja, o eterno pega algo que já existe e ele faz. E o homem, se o homem tentar criar alguma coisa do jeito que Deus cria, ele não consegue. Por quê? Até hoje, nenhum homem foi lá no barro, pegou o barro. Vocês sabiam? Deixa eu só dar uma dentro, deixa eu só aprofundar aqui um negócio para vocês, tá? Vocês sabiam que o homem nem foi criado do barro? Essa ideia, né? Deus criou o homem do barro. Na verdade, a Bíblia não fala que foi do barro. Né? Isso é tão interessante, né? Os irmãos falam, nós fomos criados do barro. Tá, não. A gente não foi criado do barro. Né? A Bíblia diz que nós fomos criados do pó. Do pó. E deixa eu só colocar uma pimentinha aqui, o pastor André. É tão interessante que a raiz da palavra pó, pega essa, querido. Essa é fantástica. Essa você não vai encontrar em livro nenhum. Essa é fantástica. Olha que interessante. Paulo vai dizer, lá na carta aos Efésios, que nós somos o quê? Nós somos feituras de Deus. A palavra feitura ali é poesia. É um canto de amor. É uma poesia. Ok? E se eu pegar a palavra pó e esmiuçar ela, um pouco mais esmiuçada, sabe o que ela pode significar? Amor. Olha que interessante. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus vai criar nós, ele não pega nós ele não pega nós da terra. Ele pega do pó que está sobre a terra. O que é o pó? É aquilo que sopra. Porque tem terra que é sólida, tem terra que é firme, tem terra que você coloca a estaca e ela segura. Se você afundar uma estaca numa terra sólida, né, e você afundar ela ali, colocar ela bem fixa,
Quantas casas não foi edificada em terra? Isso é inevitável. Demora mais para cair? Tá, mas é inevitável. Ela vai ter uma sustentabilidade. Mas sustenta uma casa no pó. Pega o pó e sustenta algo. O pó não aguenta. É por isso que o salmista, por isso que eu volto a repetir, é necessário, é urgente que nós possamos nos aprofundar um pouquinho na cultura judaica, porque isso vai abrir a mente de vocês de forma fenomenal. Por exemplo, essas interpretações que eu tenho, isso eu não li em livros. Foi justamente eu me dedicando no hebraico, esmiuçando no hebraico, gastando não, investindo tempo, e essas ideias vão surgindo. Como? É claro que isso é a obra do Espírito, Deus vai, do mesmo jeito que eu tenho essas luzes, vocês terão essas luzes. Então, olha que interessante, ele pega eu do pó. É por isso que o salmista diz que, Senhor, lembra da nossa estrutura e que somos pó. Ele sabia. Mas é tão interessante que quando ele pega o pó, que é algo insustentável, mas ele está querendo dizer também que essa criação é uma criação baseada no quê? Porque se a base é o pó, ele está me informando que a base é o amor. Vocês conseguiram pegar essa profundidade? A base é o amor. Aí Paulo vai afirmar lá na carta aos Efésios que nós somos feituras dele. Fomos confeccionados para uma boa obra. E essa boa obra é amável. Essa boa obra é agradável. Essa boa obra é plausível. Essa boa obra tem carinho. Essa boa obra foi pensada. Essa boa obra teve um objetivo. Essa boa obra é uma obra com propósito. Então, olha que interessante, eu estou interpretando. Aí agora eu posso aplicar. Você, não importa da maneira que você nasceu, se você nasceu fruto de um estupro, se você nasceu fruto de um casamento indesejado, ou de uma relação indesejada, não importa se o seu pai ou sua mãe te abandonou quando você era criança, não importa se você foi nascido, se você cresceu num orfanato, não importa como você teve a sua vida originária, eu quero trazer uma coisa na sua cabeça, você é obra criadora de Deus. Quando Deus criou você, ele criou você com amor, e aí você entra no viés do amor, e você entra por esse viés. Ou seja, eu estou interpretando e depois eu vou aplicar o texto de forma assim, muito mais consistente, tá? Pastor André, só me dá um joinha aí. Estou muito rápido? Tá bom? Maravilha, tá? Tá bom, maravilha, né? Porque eu sou assim, eu vou falando e... E aí tem uma, pastor, você fala muito rápido, fala mais devagar, tal. Eu não estou pregando, não, tá? Pregadores são vocês aí. Eu só conto o testemunho aqui, só. É só contar um testemunho aqui. Aí, olha que interessante. Aí a gente continua. Aí, ok, ele cria. Aí, mas quem é que vai criar? Aí ele fala aqui, Deus, espera aí, eu acabei de sair do Egito. Existe 1 milhão de deuses no Egito. Que Deus é esse? É claro que os hebreus já sabiam. Deus só queria se posicionar. Deus ele é fantástico. Ele apenas se posiciona. Como o quê? Como o único. É por isso, qual é a oração que os judeus fazem todos os dias? Que até o próprio Cristo fez a oração de Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel. Só existe um único Deus. Ele é o Senhor, e fora dele não há outro. Ouve ele, ó Israel. Shema Israel Adonai. Ouve ele. Presta atenção nele. Ele é único. Ou seja, Deus está se posicionando. De que forma? Eu crio. É tão interessante que aqui a palavra é Elohim. Tá? E a palavra Elohim não é um Deus específico. Tá? Não é um Deus específico. Eu tenho uma aula no YouTube que eu escrevo a palavra Elohim e eu mudo a ordem do hebraico, porque sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Essa daqui é profunda. Essa eu não aprendi. Essa eu não tive a sacada, não. Essa eu peguei lá no seminário presbiteriano, tá? Com um professor fantástico, um hebraísta lá. Olha que interessante.
quando ele diz que Deus, quando Deus fala assim, no princípio Deus criou, tá? No princípio criou Deus. E a palavra aqui é Elohim. Olha que interessante, segundo esse professor, e eu amei a explicação dele, que se você pegar a palavra Elohim e esmiuçar ela e inverter ela, tá? Pegar o final e colocar no começo, e pegar o começo e colocar no final, a palavra vai ficar assim, ó. Mais ou menos o que Deus queria dizer é o seguinte: no princípio criou Deus e não os deuses, os céus e a terra. Porque a palavra Elohim, no hebraico, isso qualquer pessoa sabe. Ela está no plural. Ela está no plural. O "in" no final denota o quê? Plural. Tá? Tá plural. El é Deus. Ok? Aí ele colocou, ele fez um acréscimo ali, ficou Elohim. Elohim no hebraico seco significa deuses. Deuses. Aí, segundo esse intérprete, eu amei essa explicação, que aí ela já não é minha, tá? Quando é minha, eu falo, quando é do outro, eu preciso passar a bola aqui. Aí ele disse o seguinte, que o povo estava no Egito, com uma mente cheia, porque foram muitos anos no Egito, ok? Com a mente cheia de deuses. Aí o que o texto está querendo dizer o seguinte, no princípio, criou Deus, e não os deuses, os céus e a terra. Ou seja, ali é um trocadilho de palavras. É uma brincadeira que Deus está se posicionando. Deus está dizendo o seguinte, aí, para de ser bobo, rapaz. Sabe aquele monte de deuses lá? Não serviu para nada. Você viu que eu acabei de destruir eles todos lá? Foi 10 pragas. Ou seja, eu resolvi o problema. Então, quem é que criou tudo, o universo? Quem é que posicionou o sol? Quem é que posicionou a lua? Por que o mar vai até ali e depois ele volta? Porque tudo funciona de forma harmônica. Porque existe 7 dias. Porque o sol gira daquele... Porque a Terra gira em torno do Sol. Porque existe toda essa complexidade. Porque como que acontece essa chuva? Porque existe toda esse mecanismo. Porque eu criei. E não foram eles que criaram. Por quê? Porque para os egípcios tinha Deus Sol, tinha Deus Lua, tinha Deus não sei dar, tinha Deus para tudo. Tinha Deus para tudo. E Deus estava dizendo para ele, vou ser bem simples aqui para você, para de ser besta, rapaz. Para de ser besta, menina. Olha quem criou. Não foi eles. Quem é que criou? Fui eu. Eu que criei. Eu estou simplesmente mostrando que eu sou o criador dos céus e da terra. E fora de mim, não há outro. Fora de mim, não existe outro ser capaz de fazer aquilo que eu faço. Tá? Eu sei que essa explicação é nova para vocês. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, tá? Eu me apaixonei por essa explicação, eu já fiz isso uma vez no meu próprio canal do YouTube, e é uma explicação fantástica. Eu estou simplesmente mostrando de forma assim bem rasa, para que vocês possam pegar mais gosto ainda do que você já tem, tá? Da importância de mergulhar na cultura judaica. Quando você mergulha na cultura judaica, você realmente assim vai conhecer segredos fantásticos. Então, como que então vocês conseguem perceber que só o primeiro verso da Bíblia a nossa mente já abre, a nossa mente ela já esmiuça. Só na primeira palavra da Bíblia, Bereshit, eu já consigo fazer aqui muitas interpretações, e dessa interpretação eu vou aplicando, e aqui eu posso ficar aplicando de forma consistente em muitos tempos. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, a importância de conhecermos a cultura judaica, a importância de conhecer um pouquinho apenas o idioma hebraico, tá? Por quê? Porque quando você conhece o idioma hebraico, não é para você ficar falando hebraico na sua igreja, tá? Uma que o hebraico bíblico não é nem falado, ele é só lido, tá? Não é para você se mostrar nada, é só para que você possa o quê? Favorecer uma interpretação, para que quando você for estudar a Bíblia, por exemplo, eu tenho esse dicionário aqui, né? Esse dicionário eu ganhei lá no Seminário Presbiteriano, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho orgulho, é uma besteira, mas eu tive o privilégio de ganhar
esse dicionário aqui, pastor, como o melhor aluno da classe, né? Da língua hebraica. Aí eu ganhei lá. Eu era um pentecostal no meio dos tradicionais. Eu falei, peraí que o pentecostal vai mostrar aqui como que é o negócio aqui. Né? Então, esse aqui ó, é fantástico. Aqui você encontra os chures da língua hebraica, entendeu? Temos que ter ferramentas. Essas ferramentas aqui, ó, ela, nossa, que foi um... Então, isso é muito interessante. Você usa isso daqui para quê? Numa interpretação, ok? Você lê esse texto aqui, aí você tem uma Bíblia em hebraico. Eu não peguei minha Bíblia em hebraico, mas você pega a Bíblia em hebraico, lê ela, pega ela, entendeu uma palavra? Esmiuça aquela palavra, tá? Esmiuça ela lá, tal. Você vai ver. Só para nós terminarmos aqui, pastor André, olha como é importante nós conhecermos cultura judaica. Né? Jesus, um dia ele estava no meio da multidão e todo mundo conhece esse texto da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher foi, espremeu lá e tocou em Jesus. Ok, ela tocou em Jesus. Ok. Aí Jesus para. Aí ele faz aquela pergunta, todo mundo sabe. Quem é que me tocou? Aí o pessoal fala, mas também? Você está de brincadeira, né, Jesus? Você está tirando, né? Olha aqui, não. Todo mundo está aqui, qualquer pessoa, não. Alguém me tocou. Porque alguém me tocou diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. De mim saiu algo que ninguém tira num toque normal. Aí, olha que interessante essa, queridos. Onde ela tocou no braço, a Bíblia diz que ela tocou na orla de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, escrita na língua portuguesa ou em outros idiomas, ela perde um pouco a sua naturalidade original. Ok? O que é orla? Por exemplo, orla, eu estou aqui isso aqui é uma cortina e isso aqui é a orla, é a barra, tá? É o final, vamos dizer assim, da cortina. Vocês já viram aquelas cortinas que tem um monte de fiapo aqui? As irmãs sabem melhor do que eu. Tem aquelas cortinas, tem um monte de fiapo aqui, né? Tem todo aqueles fiapos. Jesus, na época, ele usava uma túnica. Eu sei que aquilo ali é um talit, hoje chama-se talit. Os judeus usavam uma túnica. E nessa túnica tinha esses fiapos. Vamos chamar ele de fiapo, ok? Que é o tzitzit, mas vamos chamar de fiapo. Tinha esse monte de fiapo. E nesses fiapos tinha, originalmente, 613 fiapos. Tá? Eu sei que não é fiapo, irmão. Aí tem irmão que vai falar, o pastor Segante está falando que é fiapo. Não, eu sei que é o tzitzit, mas enfim, essas franjas que tinha. Vamos falar franja, fica mais bonitinho aqui, pastor André. Tinha essas franjas. E tinha 613 franjas, ok? E essas 613 franjas simbolizam o quê? Os mandamentos. Porque vocês sabem disso, que não tem 10 mandamentos. Tá? São 613 mitzvot. Né? Uma mitzvah, mitzvot plural. Mitzvah, mitzvot. Tá? Outro também está no plural, mas isso é regra de gramática, que isso não importa para nós. Tá? Tinha 613. E os judeus andavam com aquilo. Andavam. Tá? E olha que interessante. Eu estou interpretando. Onde a mulher toca? No tzitzit. Por quê? Porque o tzitzit significa mitzvah. O que é mitzvah? Mandamento. O que é um mandamento? Mandamento é aquilo que Deus fala. É aquilo que Deus propõe para mim. E sabe o que eu aprendo? Aí sim. Por quê? Porque Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Porque todo mundo toca em mim. Mas ela tocou de forma diferente. Esse alguém me tocou de forma diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Aprenda uma coisa. Só sai virtude da nossa vida quando eu cumpro princípios. Quando eu cumpro aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ela acreditou que ele não era simplesmente um homem. Ele era ele era o próprio mandamento. Ele era o próprio princípio. Ele era a própria... Pega essa, irmão. Ele era a própria Torá.
porque o 613 representa a Torá. Ou seja, quando ela toca no tzitzit, é como se ela estivesse tocando na Torá. E ele era a personificação. Me entenda o que eu vou te dizer. Ele era a personificação da Torá. Por que eu posso dizer que ele era a personificação da Torá? Porque a Bíblia diz que a lei, os profetas, tudo ali, os escritos, apontava para quem? Para ele. Falava dele. E Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que ele era o quê? Ele uniu. Cristo era a peça que faltava para a Torá. E ele chega e ele é a peça que faltava. Aí a Torá está completa. Agora está tudo completo. Então, quando ela toca, ela estava tocando na Torá. O que é a Torá? É o mandamento de Deus. Ela estava tocando na Bíblia Sagrada. Então, como que aí eu posso aplicar? Você quer ter vitória, meu irmão? Toca na Bíblia. Não tocar na Bíblia. Pega um mandamento, cumpra aquele mandamento. Quando você cumpre aquele mandamento, acredita nele e cumpre, milagres acontecem. A nossa vida é restaurada. A nossa vida é transformada. Por quê? Pelo poder da palavra de Deus. Então, eu espero, tá? Falei muito. Eu acho que eu passei até do horário aqui. Ter contribuído de alguma forma para a vida de vocês. Eu quero agradecer realmente pela vida de cada um de vocês, tá? Aqueles que me acompanham, aqueles que não me acompanham, que Hashem realmente continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de vocês. Que o abraço do Espírito, tá? Que você sinta-se, nesse momento, agasalhado pelo poder da palavra de Deus. Porque essa palavra ainda, ela não é tua, ela não é minha. Eu tenho que anunciar, porque ela ainda faz morada na minha, na tua, na nossa vida. Pastor André, que Deus continue realmente